E agora, mais uma atração na ESPN Brasil. Sport Center, oferecimento Cinzano Bianco, Cinzano Rosso, o mundo pede Cinzano. Serginho e Zé Roberto são as novidades na convocação de Filipão, que amplia a base dos selecionáveis. Eu não tinha uma ideia de como são as dificuldades de trabalhar numa seleção. Parece mentira. Guga perde de novo, desta vez na estreia do torneio da Basileia. É difícil, né? Chegar naquela hora, ter que arriscar um pouco mais. Eu tô errando, às vezes não arriscando, né? Numa hora que precisa e o cara acaba ganhando. Roma empata com o Real Madrid, garante classificação à segunda fase da Copa dos Campeões. Santos e Corinthians, o clássico que movimenta letras e ideias. Se ganhar do Corinthians, não precisa ganhar o campeonato. Olá, o Sport Center está no ar e de primeira toca a bola para a Copa Mercosul. Na rodada de abertura das quartas de final, o Flamengo arrancou empate de 0-0 com o Independiente em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. No outro jogo do dia, o Corinthians perdeu para a Universidade Católica em Santiago por 2-1. Daqui a pouco a gente mostra os gols. Reta final na Operação Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari divulgou a lista dos jogadores que atuam no exterior para as últimas partidas da seleção pelas eliminatórias sul-americanas contra a Bolívia, dia 7 em La Paz, e contra a Venezuela, dia 14 em São Luís do Maranhão. Ronaldinho da Inter de Milão ficou fora da relação de 13 nomes. E são duas as novidades: o lateral Serginho e o meia Zé Roberto. Acompanhe a lista completa. Zagueiros, Edmilson, Lúcio e Roque Júnior. Laterais, Cafu, Serginho e Roberto Carlos. Para o meio-campo, Emerson, Rivaldo e Zé Roberto. Os atacantes, Denilson, Elber, Marcelinho Paraíba e Ronaldinho Gaúcho. Dessa vez, Ronaldinho não foi chamado. Felipão dispensou qualquer tipo de colaboração do fenômeno. O Ronaldo da Inter de Milão deve-se ao fato de que ele apenas agora está começando a trabalhar com bola e como nós temos um jogo numa situação totalmente diferenciada a 3.650 metros, nós estamos priorizando principalmente para esse primeiro jogo alguns aspectos físicos até mais do que técnicos. Dos 13 convocados, 2 ainda não trabalharam com Scolari: Zé Roberto e Serginho. O técnico da seleção se rendeu à boa fase desses jogadores. E aquele discurso de formar uma base de 33, 34 atletas fica cada vez mais velho. Zé Roberto já é o 43º da lista. Eu sei que ultrapassei a barreira da minha primeira convocação, do meu primeiro dia, quando aqui estive falando em 32 ou 34 convocações. Só que era a minha primeira oportunidade de seleção, era o meu primeiro momento, eu não tinha uma ideia de como são as dificuldades de trabalhar numa seleção. Hoje eu não faria aquela colocação. A convocação dos brasileiros daqui a uma semana pode trazer mais novidades. Só que Filipão toma todo o cuidado do mundo para segurar os nomes. Na convocação da semana que vem dos jogadores que atuam no Brasil, existe a possibilidade de você convocar um jogador pela primeira vez? Uma novidade, como aconteceu hoje com o Zé Roberto e Serginho. Serginho, não que você tinha convocado o Serginho para o jogo contra o Uruguai, ele não pôde vir. Mas para esse jogo contra a Bolívia? Existe. Ao mesmo tempo em que Luiz Felipe Scolari pensa nos últimos 180 minutos de eliminatórias, o ministro dos Esportes, Carlos Melles, articula a saída de Ricardo Teixeira da CBF. A entrada de um novo presidente pode provocar algumas mudanças. Será que o Filipão está preocupado? Questões políticas, eu não tenho envolvimento nenhum. Apenas o meu trabalho é de campo. E nós não estamos perto da classificação. Manifestações, aspectos políticos, eu não tenho o que colocar. Tá aí o Filipão, o Antero Greco me acompanha nesta edição do Sport Center. Olá, Antero. E tá aí a primeira lista do técnico Luiz Felipe Scolari. Foi justo convocar Serginho e Zé Roberto? Oi, Paulo. Oi para você, amigo assinante da ESPN Brasil.
Olha, o Serginho, uma convocação, sem dúvida alguma, justa. Não é de agora que ele está jogando bem. Depois de um período de adaptação na Itália, o Serginho voltou a jogar aquilo que jogava no São Paulo. E com detalhe até, sendo mais um jogador de meio de campo do que propriamente um lateral. Então, é até uma opção que o técnico Scolari acaba tendo para montar a equipe. Acho que é justo o Roberto Carlos, que sofreu uma contusão na partida contra a Roma nesta quarta-feira pela Copa dos Campeões, continuar sendo o titular. Mas o Serginho pode jogar junto com o Roberto Carlos, desde que jogue no meio. E olha, ele dará qualidade ao meio de campo. O Zé Roberto vem fazendo um papel bom no Bayer Leverkusen, é um jogador eficiente e melhor que o Eduardo Costa, né? Bom, os jogadores se apresentam no dia 3 na Granja Comari e a CBF já informou aos jogadores, nenhum deles será liberado no intervalo do primeiro jogo para o segundo jogo para os seus clubes. E para a segunda partida contra a seleção da Venezuela em São Luís do Maranhão, poderá haver alteração nesta relação dos convocados com relação ao jogo Brasil e Bolívia. Quanto a Ricardo Teixeira, o presidente interino da CBF, Alfredo Nunes, vai conceder uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto da licença médica de Teixeira nesta quinta-feira. Ante a questão da saúde do presidente da CBF, pode ser uma manobra para livrá-lo de um novo depoimento na CPI do futebol no Senado? Olha, Paulo, com uma certa maldade a gente pode pensar que sim, porque mesmo depois de ter tido problema, Ricardo Teixeira parece que viajou para a Suíça. A Suíça é bem mais longe, por exemplo, do que Brasília, que dá 40 minutos, 50 minutos de voo do Rio de Janeiro. E faz tempo que o presidente da CBF está sumido, mas sabe-se que também atua nos bastidores, cuidando, enfim, de seus interesses e de sua defesa. Na verdade, é uma saída estratégica. Acabou o tempo de Ricardo Teixeira na Confederação Brasileira de Futebol. Desde quando foi decidida a reformulação no calendário do futebol brasileiro, se percebe que o poder de Ricardo Teixeira veio declinando, veio caindo. Agora surgem as ligas, continuam a surgir denúncias, dúvidas em torno de sua administração na CBF. A CPI continua no pé do presidente da principal entidade do futebol brasileiro, e ele some de cena. Deve ter um problema médico, isso a gente não duvida, mas esse problema médico cai também de uma forma bem adequada para a saída de cena, uma saída estratégica do presidente da CBF. Presidente que ficará de licença até março do ano que vem, do cargo da presidência da CBF. E o ministro Carlos Melles afirmou que quer fechar um grupo para trabalhar na reorganização do futebol nacional e sugeriu os nomes de Sócrates, Piazza, Raí, Carlos Alberto Parreira, entre outros. Mas aí, Paulo, são nomes bons que teriam certamente a aprovação da opinião pública. O problema é o seguinte, eles poderão trabalhar como todo mundo espera que trabalhem, ou deverão conviver com os mesmos cartolas de sempre? Aí, se for assim, não adianta trocar o presidente da CBF. É preciso mexer em toda a estrutura do nosso futebol. Futebol internacional. Mais 3 equipes garantiram vaga na segunda fase da Copa dos Campeões da Europa. A Roma avançou com um empate diante do Real Madrid, que já estava classificado. No Grupo A, o estádio Santiago Bernabéu recebeu o clássico Roma e Real Madrid. O time italiano marca primeiro com Francesco Totti, 1-0. Segundo tempo, Cafu põe a mão na bola. E o árbitro alemão Helmut Krug marca pênalti. O português Luiz Figo cobra e define o placar. Real Madrid 1, Roma também 1. Apesar do empate, o time italiano está na segunda fase da Copa dos Campeões. Pelo Grupo C, no estádio Highbury, em Londres, a equipe do Arsenal recebeu o Mallorca da Espanha. Robert Pires, aproveitando o cruzamento da direita, abre o placar para o time inglês. Agora o cruzamento do setor esquerdo e encontra a cabeçada precisa de Dennis Bergkamp, 2-0 Arsenal. Os espanhóis diminuem. Álvaro Novo se livra do goleiro e faz 2-1. Nos acréscimos, Thierry Henry é lançado, invade a área e com categoria define a vitória do Arsenal. Final, Arsenal classificado 3, Mallorca 1. Pelo Grupo B, Danny Murphy faz 1-0 Liverpool contra o Boa Vista. O campeão português empata no segundo tempo com o brasileiro Eupídio Silva. Final, Boa Vista 1, Liverpool também 1.
Demais resultados desta quarta-feira. Pelo Grupo A, o Anderlecht foi goleado em casa pelo Lokomotiv Moscou, 5-1. No Grupo B, o Borussia venceu o Dinamo de Kiev pela contagem mínima. Pela chave C, o Panathinaikos garantiu passagem à próxima fase ao bater o Schalke da Alemanha, 2-0. O Grupo D é o mais indefinido. A Lazio venceu o Galatasaray por 1-0 e chegou a 6 pontos. PSV e Nantes não saíram do 0-0 e ainda tem chances de classificação. Os franceses são líderes com 8 pontos, um a mais que Galatasaray e PSV Eindhoven. Complicado esse grupo, realmente muito embolado. A Lazio, que perdeu as 3 partidas iniciais, agora está reagindo. Tem até uma possibilidade matemática de passar para a próxima fase. Mas é um torneio que inchou, mas continua tendo um nível técnico bom. Passa a ser melhor na segunda fase. E a gente deve notar a reação da Roma, a equipe mais brasileira da Itália. Começou mal na Copa dos Campeões, começou mal no Campeonato Italiano, mas nas 2 competições está reagindo. Na Itália já começa a brigar pelos primeiros lugares, a Roma é a atual campeã italiana, e na Copa dos Campeões passou para a fase seguinte junto com o Real Madrid. E neste sábado a bola vai rolar pelo Campeonato Espanhol aqui na ESPN Brasil, às 3h30 da tarde, ao vivo, Villarreal e Real Madrid. No próximo bloco, mais Copa Mercosul com Universidade Católica e Corinthians. Tem o torneio de tênis da Basileia. Guga perde de novo num jogo de estreia. E basquete, Oscar está a 4 pontos de estabelecer o novo recorde mundial. E por falar em feras do basquete, Michael Jordan continua provando que, apesar dos 38 anos, está em plena forma. Na vitória do Washington Wizards sobre o New Jersey Nets pela pré-temporada da NBA, ele foi novamente a grande sensação. Jordan teve a performance mais completa desde que voltou às quadras. Em 36 minutos, o astro marcou 27 pontos, apanhou 10 rebotes, deu 5 assistências e roubou 3 bolas. Como se não bastasse, Jordan fez 2 cestas de 3 pontos nos últimos minutos, garantindo a vitória do Washington por 105-92. Campeonato Carioca Masculino de Basquete. Neste sábado, Flamengo e Fluminense, ao vivo e exclusivo, na ESPN Brasil. O Sport Center volta e vai para a área da Copa Mercosul. Nesta quinta-feira é a vez do Grêmio iniciar a busca por uma vaga nas semifinais da competição. O tricolor gaúcho enfrenta no Olímpico os argentinos do Talleres. O Talleres está invicto. Na primeira fase eliminou o Vélez Sarsfield do São Paulo e o Peñarol do Uruguai. Sem tradição no futebol sul-americano, o Talleres busca o reconhecimento internacional. E os gaúchos querem conter o entusiasmo dos argentinos. É um time que marca muito, né? É argentino, vai chegar provocando aqui, então vai ser um jogo muito difícil. Eles vão vir tudo para trás, mas tem que saber jogar pelas laterais e conseguir um bom resultado aqui. O Grêmio já teve 2 boas experiências contra argentinos nessa Copa Mercosul. Venceu o River Plate por 4-2 e 1-0. Agora os gremistas esperam repetir a dose contra o Talleres em Porto Alegre para jogar com tranquilidade na Argentina. A gente sabe as dificuldades que vai encontrar, vamos nos preparar bem. Nós estamos bem preparados, buscar dentro de campo, fazer o nosso melhor. Então aí a gente vai conseguir aquilo que de repente a gente merecer, com aquilo que nós pudermos desempenhar o nosso melhor. Campeão gaúcho da Copa do Brasil e atual 5º colocado no Brasileirão, o Grêmio espera contar com o apoio da torcida. O nosso torcedor vai vir a campo, vai incentivar, porque ele sabe o quanto ele é importante, como ele é significante no momento desse. E Rodrigo Fabre foi apresentado como novo reforço do Grêmio. Ele foi contratado por empréstimo do Real Madrid por 1 ano e 8 meses. Rodrigo, que não joga há 5 meses, está com fome de bola e se colocou à disposição do técnico Tite para a partida contra o Flamengo domingo. Ainda com relação ao Grêmio, a diretoria do clube comunicou ao Paris Saint-Germain que quer 27 milhões de dólares de indenização pela transferência de Ronaldinho Gaúcho. O valor é quase 9 vezes superior ao oferecido pelo PSG semana passada. Agora o basquete. Está chegando a hora. No próximo sábado, no Fla-Flu, que a ESPN Brasil mostra ao vivo às 5h30 da tarde, Oscar deve mesmo ultrapassar o recorde mundial de pontos que pertence a Kareem Abdul-Jabbar. Nesta quarta-feira, em Teresópolis, Oscar só não fez chover na vitória sobre o Comari pelo Campeonato Carioca. O repórter Cícero Melo acompanhou o jogo de perto. E aí, Cícero?
Grande abraço para você, Paulo Soares. O Flamengo venceu o Clube Comaria aqui em Teresópolis por 129-83 pelo Campeonato Carioca. Mas a grande atração foi o Alan Oscar, ele que está tentando quebrar o recorde de pontos no cenário do basquete mundial, que pertence a Karim Abdul-Jabbar, ex-pivô da NBA, que tem 46.725 pontos. Com mais 35, Oscar teria quebrado esse recorde. Só que ele não fez os 35 pontos, até porque só ficou 16 minutos em quadra. No primeiro quarto fez 22 pontos, no segundo quarto ficou no banco de reservas, no terceiro quarto jogou apenas alguns minutos, fez mais 9 pontos, e no quarto período ele ficou o tempo todo no banco de reservas. Se o jogo corresse risco de derrota, lógico que eu ia jogar, ia para ganhar o jogo, não importa o recorde. Mas já que era um jogo que podia jogar todo mundo, é melhor a gente fazer na frente da nossa torcida. Pô, são poucos os momentos que a gente tem desse tipo na vida, e quando a gente tem que dizer para eles, porque eles vivem em função do Flamengo e eu estou no Flamengo. É um orgulho enorme para mim poder fazer essa marca pelo Flamengo, então tem que ser na frente deles. Com toda certeza, este recorde será batido no Fla-Flu do próximo sábado, com transmissão exclusiva e ao vivo da ESPN Brasil. De Teresópolis, Cícero Melo. Pelo Campeonato Paulista Masculino de Basquete, a 12ª rodada foi completada nesta quarta-feira com estas partidas. Hebraica 105, São José 75, São Caetano 82, Bauru 93, Casa Branca 91, Palmeiras 98, partida decidida na prorrogação. Outro jogo que foi para a prorrogação entre Santo André e Santos, com vitória de Santo André por 112-102. E Mogi 82, Corinthians 73. E voltamos a rolar a bola para o futebol, é a Copa Mercosul. Em Santiago do Chile, o Corinthians perdeu da Universidade Católica em jogo de ida das quartas de final. Vamos aos gols. Otacílio sofre falta, mas o juiz argentino Daniel Jimenez ignora a infração. É a senha para o contragolpe fatal. De pé em pé, a bola é rolada para Norambuena fazer 1-0 Universidade Católica. No início do segundo tempo, Kleber cruza. Rogério tenta, mas é Luizão quem empata. 1-1. Cobrança de escanteio. Norambuena surge livre entre a zaga corintiana e define o placar. Universidade Católica 2, Corinthians 1. Corinthians perde no finzinho da partida, Antero. Complicado, hein? Corinthians está parecendo o Guga. Os dois são bons, mas já perdem 5 em seguida. Olha, o jogo foi equilibrado. No primeiro tempo, o Corinthians até jogou melhor, levou o gol. No comecinho do segundo tempo, empatou. Nós vimos o Luizão voltando a deixar a marca de artilheiro. E aí o Corinthians poderia ir para cima da Universidade Católica. O que fez? Preferiu recuar para segurar o resultado. O empate era um bom resultado, é verdade. Só que com isso permitiu que o time chileno fosse para cima, muitas bolas altas, a defesa do Corinthians continua um desastre e de tanto martelar, a Universidade Católica acabou chegando à vitória. Não foi um resultado desastroso, embora a série de 5 partidas com derrotas acabe incomodando realmente o Corinthians, que tem um jogo difícil no final de semana contra o Santos na Vila Belmiro. Mas dá para o Corinthians passar para a semifinal, mas é o seguinte, desde que jogue um futebol mais atrevido, um futebol mais objetivo, mais ousado na partida de volta na semana que vem. Será na próxima quarta-feira, Corinthians e Católica. Também na próxima quarta-feira, no Rio de Janeiro, Flamengo e Independiente. Time do Zagallo empata 0-0 em Avejaneda. Fora de casa, foi um bom resultado. Poderia também o Flamengo ter vencido, mas foi um bom resultado. O Flamengo pode, assim como o Corinthians, decidir o Flamengo um pouco mais até tranquilamente em casa na semana que vem. O que estaria acontecendo com Gustavo Kuerten? Nesta quarta-feira, o líder do ranking mundial caiu outra vez num jogo de estreia. Tanto treino, tanta aplicação e de novo o Guga não passa a segunda rodada de um torneio. A coisa se repete a 4 competições. O número 1 do mundo teve uma atuação irregular e não resistiu ao jogo do francês Julien Bouter no ATP Tour da Basileia. A repórter Lia Bentien conta como foi. Torneio em quadras cobertas é sempre uma festa para o público. Na Basileia não poderia ser diferente. Executivos de gravata e fãs do tênis se reúnem para beber uma boa cerveja
e saborear o tradicional salsichão. Mas no segundo dia de jogos, todos tinham um bom motivo para deixar o social de lado e sentar na quadra central. As estreias do número 1 da Suíça, Roger Federer, e do número 1 do mundo, Gustavo Kuerten. I saw him at the French Open and I think he played some really good matches, especially the final, and I like his play. Federer não teve problemas para satisfazer a torcida e avançar para a segunda rodada. O adversário também ajudou. O espanhol Albert Costa estava pouco à vontade no piso rápido e não conseguiu mostrar um bom tênis. Já Federer, com o apoio do público, abusou das jogadas de efeito e caprichou no saque. Fez um duplo 6-3 em 1 hora e 2 minutos de jogo. E aí o final do jogo, Roger Federer. Brasileiros apostos, bandeira na mão. Nem mesmo o apoio dos suíços ajudou Guga na batalha contra Julien Boutet. O brasileiro teve algumas chances de quebrar o serviço do francês no primeiro set, mas Boutet se salvava sempre com o saque. A decisão foi para o tie-break e Guga levou a pior, 7-3. Errou, Guga. No início do segundo set, finalmente Guga conseguiu uma quebra, que Boutet devolveu no game seguinte. Nada dava certo para o brasileiro e o jogo do francês foi crescendo. Com mais uma quebra, Boutet acabou com a confiança de Guga e aí ficou fácil. Julien Boutet fez 6-2 e Guga amargou mais uma primeira rodada. Num momento como esse que eu não ganho tantas partidas, né, que tô perdendo, perdi três semanas agora, primeira rodada seguidas. É difícil, né, chegar naquela hora, ter que arriscar um pouco mais. Eu tô errando, às vezes não arriscando, né, numa hora que precisa e o cara acaba ganhando. Então, acho que é praticamente isso aí, esses detalhezinhos que, de repente, o ano todo estava dando certo para mim, né? Agora, as últimas semanas, vem acontecendo ao contrário. Também não foi na Basileia que Guga espantou a má fase. O brasileiro perdeu a 5ª partida consecutiva e agora segue para Paris. E se quiser terminar o ano mais uma vez como número 1 do mundo, vai ter que ganhar muito mais do que uma partida no último Master Series do ano. É claro que cada vez que eu vou para a quadra e não ganho jogo, eu saio, né, triste, abalado um pouco, meio frustrado, mas pô, eu já passei por momentos muito mais difíceis que o de agora, né? Agora, pô, tô jogando aí os torneios com caras que jogam bem também. É claro, pô, vinha num ritmo aí nos últimos 2 anos, né, num ritmo tão bom que eu não, de repente não tive nenhuma vez assim, uns 3, 4 torneios perdendo na primeira rodada, mas pô, isso aí já me aconteceu algumas vezes, né? Praticamente a gente perde quase toda semana se não é campeão, então se não souber, né, lidar com isso, realmente a coisa complica. Então acho que isso aí também faz um pouco de parte assim do nosso dia a dia. A ESPN Brasil segue transmitindo o ATP Tour da Basileia. Nesta quinta-feira você acompanha ao vivo o jogo entre o americano Andy Roddick e o iugoslavo Nenad Zimonjić a partir das 2 da tarde. Daqui a pouco a rede volta a balançar com os gols do brasileiro Série B. A eliminatória latino-americana para os X-Games também é destaque. E a velha e boa rivalidade entre santistas e corintianos. Antes falamos do animal. Não é o Edmundo, não. Esse parece estar sossegado comendo um sushi no Japão. É um urso panda que nos intervalos de eventos esportivos nos Estados Unidos vem encantando a torcida. Ele faz cestas como gente e até levanta peso. Que lindo, olha. Acabamos de cruzar o 50 graus sul.
Agora, o seu programa de velocidade ganha uma nova edição. Toda segunda noite, o Limite Notícias traz um balanço do fim de semana pelas pistas do mundo inteiro. E na quarta, o Limite que você já conhece, com matérias especiais e entrevistas exclusivas. Limite, em 2 edições semanais, toda segunda e quarta noite, só aqui, na ESPN Brasil. Agora é oficial. O Rio de Janeiro vai entrar de vez no circuito dos esportes de ação. Por isso, ajustem os patins, as bicicletas e os skates, que os X Games já têm data marcada para chegar aqui. A coletiva de imprensa aconteceu nesta quarta no Rio de Janeiro. A eliminatória latino-americana da maior Olimpíada Radical do planeta acontece de 21 a 24 de março de 2002 no Aterro do Flamengo. Cerca de 200 atletas estarão competindo nas modalidades de skate, bike, wakeboard e inline. Serão R$100 mil em prêmios. Mas a galera está de olho mesmo em uma vaga para os X Games que acontecem na Filadélfia, nos Estados Unidos, em agosto do ano que vem. Trazer uma qualificatória para o Brasil é realmente contextualizar o continente dentro do esporte mundial, que é muito importante. Então, para o skate brasileiro é muito importante, né? E como sempre, a ESPN Brasil está nessa. Aqui você vai poder acompanhar tudo sobre o primeiro grande evento de esportes radicais da América Latina. A ESPN Brasil foi fundada em 95, na semana do primeiro X Games. Então já são 6 anos de experiência nessa área e futuramente, eu não tenho a menor dúvida, daqui a uns 20 anos você vai ter os Jogos Olímpicos com esse tipo de esporte. E nesta quinta-feira, às 9 da noite, a ESPN Brasil vai ao mar, mostrando uma aventura sem precedentes na história da navegação sul-americana. Vamos velejar junto com a expedição Rota Austral. As águas calmas e paisagens quentes contrastam com as gélidas e turbulentas marés a caminho do Cabo Horn, no extremo sul da Patagônia. Os imprevistos? Bom, estes fazem parte, senão não seria uma aventura. Tem que rir para não chorar. Mas a natureza também recompensa. Da solidão do mar, vem a companhia. Uau, que show! Estes são apenas parte dos personagens desta experiência vivida por 4 velejadores. Roberto Pandiani e Gui von Schmidt, do Brasil. Felipe Tomassi e Santiago Issa, da Argentina, são os protagonistas do projeto Expedição Rota Austral. O objetivo deles era mais que desafiador: contornar o temido Cabo Horn a bordo de 2 catamarãs sem cabine, feito inédito até então. E eles conseguiram. Saíram de Puerto Montt, no Chile, em 3 de novembro de 2000. Navegaram 4.000 milhas náuticas, cerca de 7.000 quilômetros. E 6 meses depois, chegaram na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 2001. As imagens traduzem o esforço e a coragem destes velejadores. O desafio do temível Cabo Horn, as placas de gelo contra os frágeis catamarãs e a emoção da missão cumprida. Uma aventura para poucos que a ESPN Brasil mostra nesta quinta, às 9 da noite. Agora mais futebol com o Campeonato Brasileiro Série B. Pelo Grupo A, o Paysandu venceu o Náutico por 2-1 e segue na ponta agora com 34 pontos. No Grupo B, a liderança é do Caxias, que bateu o Criciúma por 2-1 e chegou aos 37 pontos ganhos. O segundo lugar é do Figueirense, que empatou com o Malutron. É hora de gols. Começamos em Paranaguá, onde o Malutron recebe o Figueirense. Depois do bololô na área, o William faz 1-0 para o Figueirense. Os donos da casa empatam no segundo tempo. Aos 10 minutos, Flávio, 1-1. A virada sai dos pés de Reginaldo. 14 do segundo tempo. Ele vai para a cobrança do pênalti e faz 2-1 Malutron. E Genilson, 27 do segundo, dá números finais ao jogo. Figueirense 2, Malutron também 2.
Agora você tem imagens de Florianópolis, onde o Avaí enfrenta a equipe do União de Araras. João Paulo faz 1-0 para os visitantes. 2 minutos depois, Kleber empata e define. Avaí 1, União São João também 1. Brasileirão. Domingo tem clássico na Vila Belmiro. Santos e Corinthians, o jogo que marca o esperado reencontro entre Marcelinho e o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas, muito mais que um tete-a-tete entre desafetos, esta é uma partida em que a rivalidade está à flor da pele. Para muitos torcedores, vencer o rival é como ganhar o campeonato. Com torcedores ilustres, não é diferente, não. Um é corintiano, o outro santista. 2 fanáticas personalidades. O publicitário e torcedor do Corinthians, Washington Oliveto, e o escritor José Roberto Toreiro, torcedor do Santos. Os 2 foram escolhidos para fazer parte de um projeto que vai retratar em livros os 13 clubes mais populares do Brasil. No encontro de lançamento, não houve como ignorar um outro encontro, tão popular como a própria história do futebol brasileiro. Domingo, tem clássico entre as 2 equipes. Para o santista é um jogo sempre muito importante. E é um ditado em Santos assim, se ganhar do Corinthians não precisa ganhar o campeonato. Realmente você tem o privilégio de torcer para uma equipe superior, uma equipe que independe da vitória. Quando a gente ganha, a gente comemora, quando os outros ganham, a gente nem repara. E às vésperas de mais um duelo, o que não falta é provocação. Marcelinho é a alma do negócio, não a propaganda, no caso. A gente emprestou um jogador para o Santos que, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma grande partida no domingo. É um time que empolga, assim, um time que você vê e acredita que ele pode ganhar sempre. Mas eu acredito que este jogo seja um jogo mais relevante para o Santos do que para o Corinthians em relação a resultado, possibilidade, perspectiva e tal. Tá aí, 2 opiniões ilustres. Na verdade, quem vai ganhar são torcedores de Corinthians, de Santos e daqueles que apreciam boa leitura com esse projeto de histórias contadas de uma forma original dos principais clubes do futebol brasileiro. Mas no final de semana realmente é a partida que vai concentrar a atenção em São Paulo, o duelo entre Santos e Corinthians. É muito mais do que um jogo que vale para as 2 equipes a possibilidade de continuar sonhando pela classificação no Campeonato Brasileiro. Há realmente essa curiosidade de ver como o Marcelinho, que brilhou tanto no Corinthians, vai se comportar, vai reagir contra o seu ex-clube. Por falar nisso, o Luxemburgo, que foi expulso no final de semana, foi excluído, né, da partida contra o Grêmio, não vai ser julgado. Portanto, poderá dirigir o Corinthians no banco, sentindo a sua equipe e também a pressão da torcida. E no Santos, Viola está gripado, Fábio Costa andou sentindo dores, ambos são dúvidas, mas não são não. Vão jogar sim, nenhum dos 2 vai querer ficar fora desse grande jogo. O filé mignon ninguém perde. É claro. Vamos aqui para os destaques finais, Antero. Em decisão unânime, o Superior Tribunal Federal indeferiu o pedido de habeas corpus do presidente do Vasco, Eurico Miranda. Parece que vai cair por terra o esforço do deputado federal para impedir a continuação do inquérito que apura sua responsabilidade na queda do alambrado de São Januário na final da Copa João Avelange. É o alambrado. Pensei que eram outras confusões. Bom, como a gente pode ver, quando se trata do presidente do Vasco da Gama, não faltam motivos para ele ser questionado. Ora na justiça comum, ora na justiça esportiva, também na CPI, enfim. É um cartola que está com a sua vida complicada. E por falar nisso, o Vasco também está numa situação delicada. E isso é uma pena, né? Há jogadores que ensaiaram fazer greve, agora o Romário voltou atrás dizendo que os jogadores vão treinar. Aí o Eurico Miranda disse que o único que está reclamando é Jorginho, um veterano, Jorginho, campeão do mundo em 94. E o Eurico Miranda disse assim, mas também ele não está jogando. Belo raciocínio. E para terminar, vale lembrar que nesta quinta-feira acontece mais um depoimento de Eduardo José Fará, presidente da Federação Paulista de Futebol, a CPI do futebol. Ele terá que explicar aos senadores por que recebe salários da entidade, uma vez que sua função não é remunerada. Deve ser ajuda de custo, né? Porque afinal de contas é complicado ser cartola. Como uma pessoa pode se dedicar tanto, dia e noite, meses, anos a fio, a uma causa, né, de uma entidade ou de um clube, sem receber pelo menos uma ajuda de custo? É ajuda de custo, Paulo. Não sei por que tanta preocupação, não é? Sei lá, alguns milhares de dólares ou reais, não sei bem, mas é ajuda de custo. Mixaria. Antero, obrigado e até... Acabamos já. Acabou, tá rápido. Bom, tchau. Até a próxima.
A gente se despede com as belas imagens do especial Rota Austral, que vai ao ar nesta quinta-feira, às 9 da noite. Tchau. Sport Center, oferecimento Cinzano Bianco, Cinzano Rosso, o mundo pede Cinzano.